na parte de segunda-feira, esperança do breve retorno de Jesus. A bendita esperança da volta de Jesus é o que enche o nosso coração de gozo e de alegria. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Esta é a grande esperança que conforta o meu coração. Leia comigo, João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta bendita promessa de Jesus vai se cumprir muito em breve. Não pense em décadas, não. Em poucos anos, em pouco tempo, esta promessa vai se cumprir. Jesus vai voltar. Ele disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vem nos buscar aquilo que ele comprou com o seu sangue. Você pertence a Jesus. Esta é a bendita esperança. Uma vez a cada 25 versos, o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Quando os dias forem escuros e as leis forem opressivas e a união da igreja e o Estado ocorrer, e em resultado disso virá a perseguição. Quando isso acontecer, conforte-se com a promessa da segunda vinda de Cristo. Isso encherá o seu coração com essa bendita esperança que tem inspirado o povo de Deus em todas as gerações. Leia comigo Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e os versos 15 a 17. Veja a diferença entre a atitude dos salvos e a atitude dos perdidos. Queridos, aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, diz assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto vai ocorrer com os ímpios. Na volta de Jesus, eles não conseguirão contemplar Jesus em glória. Eles fugirão daquela glória que acompanha a volta de Jesus, procurarão se esconder nas cavernas. Queridos, mas que diferença entre os ímpios e os salvos? Os salvos, eles olham para cima com alegria, com um sorriso no rosto. E abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, vamos ver então o verso 8 e o verso 9. Veja a diferença na atitude dos ímpios e na atitude dos salvos, dos santos do Altíssimo. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Estas são as palavras que estarão na sua boca, meu irmão, minha querida irmã. Estas são as palavras que nós vamos proferir na volta de Jesus. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Por quê? Porque amamos a Jesus. Porque guardamos os seus mandamentos. Porque fomos selados pelo Espírito Santo. Os ímpios percebem as horríveis consequências do pecado, enquanto os justos aceitam as maravilhosas provisões da graça. A rebelião contra Deus leva ao medo, à culpa, à condenação e, finalmente, à perdição eterna. Nossa resposta, a resposta dos salvos à graça salvífica de Deus, leva para o perdão, para a paz, para a alegria eterna em seu glorioso retorno. Em Apocalipse capítulo 15, verso 3, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 15, verso 3, descreve os santos de Deus em alegria, em regozijo, reunidos ao redor do trono de Deus, sobre um mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Leia comigo Apocalipse 15 e o verso 2 e o verso 3. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem,
e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. João viu os salvos diante do trono de Deus sobre um mar de vidro. E aqui ele diz que todos estavam cantando, verso 13, cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Meu querido irmão, você e eu estaremos sobre um mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. E ainda na continuação desta gloriosa alegria, regozijo dos salvos, Apocalipse 19, verso 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Você e eu somos a esposa de Cristo. Somos salvos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus, tornando você obediente aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo é derramado em forma de chuva serôdia sobre você e você é selado pelo selo do Deus vivo. Meu querido irmão, você é a esposa de Cristo. E aqui diz: regozijemo-nos, alegria, exultação, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quando Jesus nos arrebatar para o céu, então vamos comemorar, celebrar as bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no céu, nossa alegria será contemplar o rosto do nosso querido Salvador Jesus e estudar a ciência do amor de Deus. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, nós contemplaremos o Cristo crucificado, o fato do Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, o fato dele ter deixado sua glória e se humilhado por amor ao ser humano, despertará em você e em mim eternamente a admiração e a adoração do universo. Adoraremos eternamente o Pai e o Filho pelo grande sacrifício que ele fez em nos salvar. Apocalipse capítulo 12, 17 diz que Satanás irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Meu querido irmão, aqui neste mundo você é odiado porque você ama Jesus, então você é odiado por Satanás, e Satanás joga todo o exército de Satanás, o exército das trevas, ele joga contra você. Por isso, Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, perseguição. Contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, meu querido irmão, a grande vitória é assegurada. Apocalipse capítulo 17 diz que a grande vitória não é de Satanás. A grande vitória é de Jesus. Ele já esmagou a cabeça da serpente lá quando ele morreu na cruz. Mas agora a grande e última e final vitória será quando Jesus retornar. Será a vitória final do nosso Senhor. Leia comigo Apocalipse 17 e o verso 13 e 14. Estes têm o mesmo intento, os 10 líderes dos 10 blocos neste tempo do fim, as 10 supernações, os 10 líderes destas 10 supernações. Eles vão ter um pensamento unânime e vão dar o poder e autoridade à besta que subiu do mar, ao poder papal, para que reine a última supremacia papal de 42 meses, de 3 anos e meio. Queridos, esta última supremacia papal será intensa, mas será muito curta. E a vitória final é de Jesus Cristo, como diz Apocalipse 17, verso 13 e 14. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal. E o verso 14. E estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Diga, meu irmão, aleluia! Glória a Deus, porque o Cordeiro vencerá. Ele é o Rei dos reis e você e eu somos os eleitos e escolhidos, vitoriosos também com Jesus. Aleluia!